Uma explosão branca no céu azul. Essa imagem ficou impressa em milhões de retinas na manhã de 1º de fevereiro de 2003. A poucos minutos do retorno à Terra, o ônibus espacial Columbia se desintegrou no ar com 7 heróis a bordo. Foi a primeira tragédia do século XXI na aventura humana de conquistar o espaço. No dia seguinte, o Fantástico começou com uma nota triste. Você, com certeza, nunca ouviu falar de um menino chamado Peter Ginz. Aos 14 anos de idade, prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra, ele fez um desenho de como seria a Terra vista do céu. O menino Peter foi morto na câmara de gás. 6 décadas depois, o desenho foi entregue a Ilan Ramon, o primeiro astronauta israelense a viajar pelo espaço. Ramon levou para o espaço o desenho do menino prisioneiro. Um pequeno pedaço de papel, rabiscado a lápis pelo menino Peter, era provavelmente o item mais precioso da bagagem dos 7 astronautas que, desde ontem, entraram para a galeria dos heróis do espaço. Boa noite. A NASA prometeu hoje realizar uma investigação minuciosa sobre as causas da explosão do ônibus espacial Columbia. 7 astronautas morreram quando a nave se desintegrou sobre o estado do Texas. Você vai ver agora os últimos momentos da missão que terminou em tragédia 16 minutos antes da aterrissagem em Cabo Canaveral, na Flórida. De Nova York, a correspondente Cristina Serra conta essa história. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia. A última missão do Columbia. O lançamento no dia 16 de janeiro. Dezesseis dias depois, os últimos momentos da viagem. O controle em terra acorda os tripulantes com uma música escocesa em homenagem à astronauta Laurel Clark. Ela agradece. Estamos animados com a volta. Um dos tripulantes faz a barba. O astronauta israelense levita no espaço. Brinca com a falta de gravidade, que arrepia os cabelos da indiana. Agora, vestidos com o uniforme da NASA, eles se preparam para voltar para casa. O comando em terra faz o último contato com a nave. Columbia, Houston, estamos vendo a mensagem sobre a pressão dos pneus, mas não copiamos a sua última. O astronauta só consegue dizer Roger, que significa entendido, e a mensagem é subitamente interrompida. O Columbia explode. Mas em terra, o comando ainda tem esperança. Faltam 14 minutos para a aterrissagem do Columbia no Centro Espacial Kennedy. Os controladores de voo continuam tentando retomar a comunicação com a nave. Já era tarde. Um satélite meteorológico captou estas imagens. A mancha vermelha registra o calor gerado pela explosão e pela queda dos destroços. A NASA ainda não tem uma explicação precisa para o que provocou a explosão do Columbia, mas está analisando as imagens do lançamento da nave. Esta imagem mostra um clarão na asa esquerda. Parte do revestimento térmico pode ter se soltado e danificado a asa. O revestimento térmico é fundamental para proteger a nave do intenso calor durante a reentrada na atmosfera. O Columbia era a nave espacial mais antiga em atividade e a NASA já estava pensando em aposentá-lo. Outros ônibus espaciais também vinham apresentando problemas e vários especialistas alertaram o governo. O alerta mais importante foi feito pelo ex-engenheiro da NASA, Don Nelson, que no ano passado escreveu uma carta ao presidente Bush. Ele avisou que os ônibus espaciais tinham falhas nos computadores, vazamentos, rachaduras nos condutores de combustível e defeitos nas instalações
instalações elétricas e também pediu que a NASA desenvolvesse um módulo para que os astronautas tivessem uma chance de escapar em situações de emergência. Com o desastre do Columbia, talvez agora as recomendações sejam levadas em conta e o programa deve ser reavaliado. Entre as últimas imagens do Columbia, o que vai ficar registrado para sempre é a alegria dos astronautas nos primeiros momentos da volta. Um deles relata: estamos vendo o brilho do sol espetacular entrando pela janela. Vai ser uma viagem fantástica. We had the brilliant sunshine coming in through the windows in the front, and it was just a fantastic ride all the way up. A parede de granito tem mais de 15 metros de altura e os nomes estão gravados com letras douradas. Para quem vive perto do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, o sentimento em relação a esse lugar é simples. Quanto menos ouro houver sobre o negro, melhor. Desde que foi construído, em 1991, esse memorial só prestou homenagem a tragédias que já tinham acontecido. Mas agora isso mudou. Pela primeira vez, as flores colocadas aqui são para uma perda atual. 7 vidas foram destruídas momentos antes do pouso. Uma mistura de talentos, origens, gêneros. O quieto comandante Rick Husband, o piloto sorridente William McCool, o coronel da Força Aérea Michael Anderson, o capitão da Marinha David Brown, a médica Laurel Clark, a cientista Kalpana Chawla, que nasceu na Índia, e o israelense Ian Ramon, um dos aviadores mais experientes da tripulação. Apesar da tragédia, a mãe de David Brown diz que o filho fez bem em ir ao espaço. Voar era vida para ele. Se não tivesse ido, ele viveria decepcionado. O memorial tem hoje 17 nomes. Em breve, os 7 tripulantes do ônibus espacial Columbia serão acrescentados. Os nomes aqui vêm de todos os programas espaciais da NASA: Mercury, Gemini, Apollo. Mas o ônibus espacial é o programa com maior número de vítimas, 14 do total de 24. O fim de uma esperança. É assim que a imprensa israelense trata hoje a tragédia com o ônibus espacial Columbia. Um dos 7 astronautas a bordo era mais do que um cientista para o povo de Israel. Era um herói nacional. Além de se tornar o primeiro israelense a conquistar o espaço, Ilan Ramon representava o orgulho de uma nação castigada por conflitos. Piloto de aviões militares, Ilan tinha uma história de vitórias. O pai foi sobrevivente do Holocausto no campo de concentração de Auschwitz. Ele, ainda jovem, virou soldado do exército de Israel. Apaixonado por aviões, foi ser piloto de caças. Lutou nas guerras do Yom Kippur em 73 e do Líbano em 82. Mas a fama foi conquistada com um ataque a um reator nuclear iraquiano em 1981. Ilan pilotou um dos caças usados na operação. Antes do lançamento, 17 dias atrás, a filha do astronauta brincou. A nave explodiu, disse ela. Ainda bem que isso só acontece no cinema, disse rapidamente o pai. Hoje todo o país lembrou os feitos do israelense astronauta, nas ruas, no parlamento. O primeiro-ministro Ariel Sharon, que recebeu por telefone as condolências do presidente Bush, disse que Israel está de luto, rezando pelas almas dos que morreram no Columbia. A Índia também decretou luto oficial. Foi neste país que nasceu Kalpana Chawla, naturalizada americana. Hoje a família e os amigos dela rezaram. O irmão, mais conformado, falou que esse tipo de tragédia acontece num trabalho como o dela. Era o que minha irmã mais adorava fazer, disse ele. A dor dos que perderam filhos, irmãos, amigos no Columbia contagiou o mundo. Na Rússia, flores foram deixadas em frente à embaixada americana em Moscou. Mas o luto não desanimou os russos que acham que o programa espacial não pode parar. Na base de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, um cargueiro M-47 não tripulado subiu ao espaço com 3 toneladas de água, comida, oxigênio e combustível.
suprimentos para os 3 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional na órbita da Terra. O lançamento de hoje aconteceu menos de 24 horas depois da tragédia com o Columbia. No Vaticano, o Papa convidou a todos para rezar pelas vítimas do acidente. A dolorosa notícia da trágica explosão da navicella spaziale. De julho de 1969, 2 astronautas norte-americanos passeiam na Lua. A imagem encantou o mundo e levou os Estados Unidos a roubar dos soviéticos a liderança da corrida espacial. Embalado pela conquista da Lua, o homem sonhou alto. Acreditou que no final do século XX já estaria até mesmo colonizando outros planetas. Mas a odisseia no espaço é feita de altos e baixos. Os americanos realizaram 108 missões espaciais nos últimos 21 anos. Custo médio de cada uma, $500 milhões. Total, $54 bilhões. Os custos humanos também têm sido altos. Momentos de glória se alternam com episódios trágicos. Janeiro de 67, durante uma decolagem simulada, um incêndio provocado por um curto-circuito destruiu a nave americana Apollo 1. O acidente matou 3 astronautas. Abril de 67, a União Soviética lança a nave Soyuz 1. Durante o retorno à Terra, um paraquedas não abriu. Um astronauta morreu no impacto com a Terra a 600 km por hora. Junho de 71, durante o retorno da nave soviética Soyuz 11 à Terra, um vazamento de ar matou os 3 astronautas, enterrados no Kremlin como heróis. 28 de janeiro de 1986, logo após o lançamento do ônibus espacial norte-americano Challenger, uma explosão matou seus 7 tripulantes. A tragédia foi assistida por uma plateia horrorizada e transmitida para o mundo inteiro. Agora, outros 7 astronautas morrem na explosão do ônibus espacial norte-americano Columbia, a apenas 16 minutos da aterrissagem. Uma tragédia que os Estados Unidos ainda estão tentando entender. Os viajantes do espaço sabem que correm riscos. O brasileiro que se prepara para participar de uma missão espacial disse hoje que o medo pode existir, mas não é maior do que o fascínio de viajar entre as estrelas. Eu fui piloto de caça no Brasil, fui piloto de provas. E esse tipo de profissão, você trabalha com risco o tempo todo. Você está sempre na possibilidade de ter um acidente, mas o medo que te coloca em estado de alerta, esse é o medo saudável, que todo mundo tem que ter, a não ser que seja maluco, né? ou não saiba do perigo que você está correndo. Nesta entrevista ao Fantástico, um dos astronautas que caminharam na Lua diz que nada se compara ao deslumbramento de ver a Terra do espaço. Um pequeno ponto azul flutuando no infinito.